Hoje é dia de mais um episódio da Rota 66. E olha, eu vou confessar uma coisa. Mesmo depois de passar dias engolindo poeira a bordo de um Corvette conversível, eu daria tudo para voltar 10 anos atrás e viver cada momento da rota. E olha, hoje vamos relembrar um pouquinho o episódio 2 e depois já seguir a jornada para a primeira noite, onde praticamente nos hospedamos em um museu. Museu-hotel ou hotel-museu? Confere aí. Então, na verdade tem muito isso, né? A história da Rota 66, que foi uma estrada que foi criada para ligar de um ponto a outro, mas aí vê o grau de profundidade disso, porque de envolvimento nas os cidades carros foram começaram a crescendo. circular, aí começou a se estimular a produção de carros, porque você tinha mais o uso dos carros, as mercadorias passavam, As Caminhões, cidades né? eram passagem, então elas começaram a existir e proliferar. A rota tem uma força de trazer e resgatar o passado, ou na verdade o grande charme é poder, além de mostrar como as coisas eram naquela época, é resgatar um pouquinho daquele tempo, um pouquinho da forma simples de enxergar as coisas. E umas 11h30 da noite nós finalmente chegamos no nosso primeiro destino, na primeira noite, que foi em Springfield. E a gente chegou, tava todo mundo doido para tomar um banho, dormir. E quando a gente entra no hotel, eu não sei se era um hotel-museu ou se era um museu-hotel. Mas quando o dia amanheceu e nós levantamos e fomos bater um papo com a Judy, nossa visão mudou bastante a respeito daquele lugar. Life began on Route 66, from musicians to politicians to just people wanting to venture out and go to a new area and start life anew. They all had to take Route 66. Just recently, Paul McCartney was here. I did travel the Route 66. I have several times, and it's through the years I have watched it change. The interstate brought lots of fast pace and has moved things so fast, and people like to now step back and take a look at and just stop and look at it all, and you can do that. I think people love being able to experience that. They feel something real, and they like to enjoy the smaller things, the simpler things, and just relax. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso lá, eu tinha uma expectativa das pessoas e no final das contas a gente conheceu muito o interior dos Estados Unidos, né? E aí eram pessoas diferentes. Você tem essa percepção também, Thiago? Sempre pessoas humildes e receptivas, né? E cada um com característica do seu estado, né? Eles Exatamente, é muito marcado esse negócio de totalmente estado, diferente, totalmente diferente. Conforme você vai saindo de Chicago e vai atravessando os estados que vem pela frente, acho que cada vez mais, né, até chegar no Texas, cada vez mais é um mergulho no interior dos Estados Unidos. Por isso a troca de energia das pessoas ao longo dessa viagem se tornava muito especial. It's very interesting to people to see a lot of the businesses that have survived and a lot that have also failed. However, you know, the buildings are still intact and you can still visit them. I think that over time, people like to look back on the history, and you know, we have a lot of retro attitudes nowadays where people are more interested in, you know, how things were done in different times and how we can apply those to our present time. I think to define Route 66 in one word, enjoyment.
em Springfield, nós fomos conhecer o museu do Abraham Lincoln. Ele vivia numa época onde os recursos eram mínimos, onde o país passava por uma crise violentíssima, onde o país era dividido. E como esse cara tinha carisma e teve força o suficiente para unir esse país. As a child, I lived in Carbondale, Illinois, and we would come to Springfield, and part of the route from Springfield to Carbondale was on Route 66. Mr. Lincoln's tenure during his presidency was one that focused on keeping the Union together, uniting both the North and the South. Much like Route 66 nowadays united our country when it was built, because one could go from East Coast to West Coast and bring the country together. That was its purpose, was to make it easier for transportation by car across the country. And so in a sense, both of those, Mr. Lincoln and Route 66, were about uniting and bringing people together. A Rota 66 uniu o leste ao oeste e o Lincoln uniu o norte ao sul. Agora, acho que principalmente o americano, né, tio, tem essa história do vintage, né? Ele gosta de preservar o antigo, de mostrar, tanto que lá é uma coisa comum o cara ter o carro antigo e que ele usa todo dia, não é que é, Exatamente. É uma peça guardada. Não, tem vida ativa. Eles usam e recuperam nostalgicamente uma época de ouro, né? E esses carros remontam a uma época onde o país vivia uma fase áurea, no pós-guerra, etc. e tal. Então, de certa forma, traz uma alegria da época. E acho que isso que movimenta também toda essa estrutura de ter peça para os carros antigos, de ter as coisas atualizadas. Acho que isso acaba sendo um facilitador. É o maior mercado do mundo, que tem sua razão de ser, né? Tem quem queira comprar, tem quem queira restaurar, quem queira viver de novo aquela época. Na nossa saída do estado de Illinois para o Missouri, chegou um momento que o guia que nós estávamos seguindo, ele nos dava dois caminhos. Um deles por uma estrada nova que economizava quase umas 2 horas de viagem. E o outro que ainda faz parte do primeiro trecho da Rota 66, construído no final da década de 20. O calçamento ainda era original.